Olá, hoje vamos falar sobre esse livro aqui de Dale Carnegie. Nesse livro, ele vai ajudar você a preparar e organizar uma apresentação, seja ela de 5 minutos, 10 minutos, diante de um grupo pequeno ou até meia hora diante de um grupo bem lotado. Você vai descobrir o que é fundamental, não apenas para entreter esses ouvintes que vão estar lá, mas também para informar, persuadi-los e inspirar eles a agir de uma forma motivada pela sua mensagem. E talvez o mais importante de tudo, esse livro vai lhe mostrar como perder esse medo, sabe? O medo que a gente tem de apresentar do público, a forma de falar oral, de uma vez por todas. Então, lá no capítulo 1, apresentamos os principais capítulos e conceitos da oratória, do impacto, do conhecimento sobre o assunto. Então, o escritor ele vai trazer um planejamento bem cuidadoso, vai trazer muitos ensaios, ideias, mais do que um simples entender o assunto. Ele vai mostrar para você como você precisa dominar o assunto que você vai falar. Já no capítulo 2, ele focou na importância do autoconhecimento e depois de muita habilidade para derrubar todas as barreiras que vai separar o palestrante do público. Você precisa se aproximar. Uma comunicação bem-sucedida que o palestrante tem de fazer com que sua fala se torne parte da plateia e também de fazer com que a plateia se torne parte da fala, entendeu? É difícil, mas nem tanto. Lá no capítulo 3 ele vai falar um pouquinho sobre o medo do palco que todos nós temos, não é? Geralmente não é o medo de fracassar, mas sim o medo de ser perfeito, porque a gente busca ser perfeito. E quando essa expectativa é real, é superada, o medo de falar em público também e vai embora. Lá no capítulo 4, ele vai mostrar o poder do humor e como até mesmo as pessoas se consideram meio engraçadas e podem utilizar esse humor para fazer muitas coisas valiosas dentro do palco. O humor é simplesmente a maneira mais fácil e garantida de conquistar esse público, mas se usado de uma forma correta, porque se usado de uma forma incorreta pode ser um tiro pela culatra, como o próprio autor escreve lá no livro. Além disso, o capítulo mostrou a diferença entre o que é engraçado e o que não é, e explicou por que todos os palestrantes deveriam entender que não é nada mais engraçado do que eles próprios, a forma com que eles fazem a risada, o agir, né? Então, esse poder de autorrevelação é o assunto do momento lá no capítulo 5, que vai compartilhar as histórias, né? Ele vai mostrar do fundo do coração as conquistas e os palestrantes e como eles conseguiram pegar a atenção do público, como a simpatia, né? E o amor faz transformar. Lá no capítulo 6, ele vai trazer os meios de chamar o público, o meio de conquistar o público para a ação. O que é preciso para que o ouvinte vá além de simplesmente escutar, porque você não quer só transmitir ideias, tu quer que aquele público transforme depois, né? Então, ele vai mostrar que a sinceridade do palestrante é o verdadeiro ponto de partida. A honestidade é o melhor presente que você pode oferecer ao público, mas para isso é necessário antes ser honesto com você mesmo, não mentir, mostrar aquilo que você fez, que você provou. E lá no capítulo 7, ele vai trazer uma apresentação da forma contundente de como conquistar uma plateia em 1 minuto. E também a gente vai aprender muito que 1 minuto é suficiente para conquistar. Os primeiros minutos, os primeiros segundos, você já conquista os seus ouvintes. Então é melhor dar uma boa impressão, né? A primeira impressão, para ser muito boa a sua palestra. O capítulo 8 e 9 foram sobre o poder da persuasão, que eu acho que é o mais importante do livro inteiro. O que faz as pessoas deixarem de lado suas dúvidas, as inibições e agirem motivadas por uma conexão com o ser humano. A resposta a essa pergunta é o cerne da oratória. Não é algo simples de aprender, como você falar, não é? Mas quando você entende esse capítulo 9, o 8º e 9, eu digo que você voa nas suas apresentações. E lá no capítulo 10, ele vai apresentar as ideias mais poderosas, digamos assim, originais de todo aquele palestrante que quer falar e reverberar. Então, ele apresentou uma das ideias mais originais do Dale Carnegie, que é a área de desenvolvimento pessoal. A técnica lá descrita no capítulo 10 é simplesmente a melhor maneira de instigar, num curto tempo, uma plateia a agir.
mas se deve usar a palavra mágica de forma leviana. Mas o que aprendemos nesse capítulo é de fato uma fórmula mágica. Então lá no capítulo 10 ele vai falar sobre essa fórmula mágica, que eu não vou falar aqui para vocês. E lá no capítulo 11 vimos uma sessão de perguntas e respostas que pode apresentar ao mesmo tempo desafios e oportunidades. O importante é manter a compostura, ser respeitoso e saber como é evitar essas armadilhas que podem ser apresentadas pelos ouvintes mal intencionados na hora de fazer pergunta. Isso traz com que o capítulo final seja muito importante para concluir a sua apresentação. Então, no decorrer de todo esse livro, que tem pouco mais de 190 páginas, de uma forma simples, digamos assim, bem resumida, Dale Carnegie consegue trazer para nós um pouquinho da sua sabedoria, do seu entendimento e dos maiores palestrantes, para que a gente possa saber como a gente superar o nosso medo e desafio de falar em público e como a gente encantar as pessoas, porque a gente precisa do humor, a gente precisa da persuasão, a gente precisa do carinho e, acima de tudo, entender o assunto que a gente vai falar, estar preparado, porque a plateia, ela não quer ouvir aquilo que está sendo falado, ela quer ouvir algo diferente. Portanto, nos primeiros minutos iniciais e nos primeiros minutos finais, você pode encantar o público e fazer com que ele peça bis. E pedir bis é que ele queira ouvir mais de você. Então, você não pode falar tudo que você sabe na palestra. Você precisa deixar um gostinho de quero mais, um gostinho de entender como ele fez. Será que eu posso fazer igual? Será que eu posso me transformar também? Fazer com que aquele público saia daquela palestra tentando ser uma pessoa melhor. Que você possa trazer ensinamentos que possam transformar a vida das pessoas. Então, hoje eu indico esse livro aqui, de Dale Carnegie, com mais de 50 milhões de livros vendidos.